Graça e paz, queridas. Amém? Muito bom estar aqui. Uma alegria partilhar da palavra de Deus. É um privilégio para mim sempre. Agora eu estou vendo vocês. Mas confesso que ministrar em casa é um pouco mais difícil. Comigo é assim, ministrar em casa parece que é mais difícil, é essa a palavra. E pensando exatamente isso, o Espírito Santo, comentando com algumas pessoas também sobre isso, o Espírito Santo ministrando na minha vida, e ele disse assim para mim: aqui ou fora daqui, sempre vai ser pela graça. Então, nessa tarde, vai continuar sendo pela graça. Que a voz que a gente vai ouvir essa tarde aqui seja dele. Que o mover, as instruções, a transformação sejam geradas por ele no seu coração. Em nome de Jesus. Aqui ou fora daqui, então, não é sobre mim. Não é sobre o lugar, mas é por ele, por meio dele, para ele, todas as coisas. Amém? Quero começar com um texto que o Senhor ministrou ao meu coração, que está em Cantares 4, de 12 a 16. Cantares 4, de 12 a 16. O texto diz assim: Jardim fechado és tu, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, a hena e o nardo e o açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda sorte de árvores de incenso, a mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. E a esposa responde, versículo 16: Levanta-te, vento do norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que derrame os seus aromas. Venha, amado, venha para o seu jardim. Versículo 12 diz então: Jardim fechado és tu, noiva minha. Quando a gente olha para Cantares, então, a gente entende que esse texto, ele é um espelho, ele é uma alusão entre Cristo e a igreja. Então, quando a noiva fala, é a igreja falando. E quando o noivo fala, é Cristo derramando o seu amor, o seu cuidado pela sua igreja. Esse versículo, então, que a gente leu, ele fala sobre jardim. Você é meu jardim fechado. Em outras traduções diz: você é meu jardim particular. Falando de jardim, eu me lembro de outros 2 jardins da Bíblia. 2 jardins para mim que são importantes. Lá no início, o primeiro jardim, o jardim do Éden. Deus faz um jardim no Éden para colocar o homem. Um abrigo seguro, um lugar agradável. E quando a gente olha para outro momento, quando Jesus vem e quando Jesus é crucificado, a Bíblia diz que a tumba dele também ficava ao lado de um jardim. Tanto é que Maria Madalena confunde ele com um jardineiro. A gente olha para Adão, então, a gente percebe que o jardim ali que está falando, ele é exterior. Ele é do lado de fora. E quando o homem peca, ele é colocado para fora desse jardim. Mas quando Jesus ressuscita, agora esse jardim não é mais para fora. Agora esse jardim é interior. Esse jardim, ele se torna do lado de dentro. Então, no Gênesis, a Bíblia vai falar que Deus passeava no jardim. Na viração do dia, todos os dias, Deus vinha para ter comunhão com o homem. E ele vinha ter com o homem nesse jardim, ele andava nesse jardim, ele passeava nesse jardim. Só que agora em Jesus, ele está nos dizendo: eu não sou mais aquele que passeia, mas agora eu tenho um lugar, porque eu quero habitar nesse jardim.
necessidade. Você é meu jardim. Você é meu jardim particular. Quando a gente fala também de jardim, a gente precisa pensar em algumas características de um jardim. E a primeira que me veio à mente é que um jardim não é um lugar comum. Um jardim não é um lugar aleatório, não acontece por acaso. Aliás, algo aleatório na natureza que nós vamos ter, pode ser a floresta, pode ser o mato, o campo, mas um jardim não. Um jardim, ele é separado. Um jardim, ele é preparado. Um jardim, ele é planejado. Ele é cuidado, ele é cercado. Um jardim, ele é fruto de intencionalidade. Ele é pensado. Um jardim, por ser exatamente assim, ele é um lugar diferente e ele chama a atenção. Quantos jardins nós viajamos para conhecer, nós pagamos muitas vezes para conhecer, porque eles não são lugares comuns. Nós nos lembramos então dos jardins famosos, jardins grandes. Lá em Paris, Jardim das Tuileries, Jardim de Luxemburgo, os jardins da Rainha Elizabeth. Que coisa mais linda visitar aqueles lugares. Jardim do Taj Mahal na Índia. São lugares incomuns e a gente quando vê aquilo se delicia com a organização, se delicia com a beleza daquele lugar, com o cuidado daquele lugar. É diferente de tudo que nós vemos por aí, porque ele é incomum. Quando Deus nos coloca neste lugar de sermos jardim, como o Cantares diz, eu imagino que ele olha para nós e ele vê como um lugar de deleite. Ele nos vê como esse lugar que ele quer sentir, um lugar de alegria, um lugar de satisfação. É como se Deus olhasse para nós e ele pensasse assim: você é minha filha amada, em quem eu tenho muito prazer. Você é meu jardim. Então Deus quer que nós sejamos esse lugar cercado, esse jardim de deleite, não por ser qualquer lugar, justamente por ser um lugar diferente. E aí, eu não sei se acontece com você, mas já aconteceu comigo várias vezes, de vez em quando acontece. O Espírito Santo, Deus dá aquele puxão de orelha, aí eu dou uma resmungada, eu falo, comigo é assim, na rédea, né? Você viu o que ela fez? Você viu quantas vezes ela fez? Eu não posso fazer isso aqui. Que o Senhor me corrige. Aí Deus fala, o Espírito Santo fala assim, é aquela frase que ele ensinou para todas as mães, né? Você não é todo mundo. Você é diferente. Você é diferente. Deus quer olhar para você não como um lugar comum. Não para um lugar onde as decepções vêm e elas encontram um lar. Não, elas vêm, mas elas têm que ir embora. Ele quer olhar para você como um lugar diferente, com reações diferentes, com atitudes diferentes, com posicionamento diferente. Então nós vemos aqui que um jardim, ele não é um lugar comum. Não se encontra aleatoriamente por aí. É incomum. Mas uma outra coisa que nós sabemos também sobre os jardins é que ele é um lugar de processos. Nenhum jardim começa grande, mas todo jardim começa cuidado. Nenhum jardim começa com frutos, mas todo jardim começa com a semente de um fruto. Você olha para um jardim no começo e a gente não dá nem crédito. Às vezes ele é só terra, uma terra separada, uma terra até meio revirada. Mas ele foi preparado para algo incomum e a gente também tem mania de questionar a Deus sobre os nossos processos. Aliás, quando a gente olha para um jardim grande, um jardim famoso que está frutificando, a gente olha e deseja ser esse jardim amanhã. Mas a gente se esquece de que esse jardim que hoje frutifica, que esse jardim que hoje é grande, ele já foi terra revirada. Ele já foi um lugar separado. E se Deus está te processando, querida, eu quero dizer para você que Ele está plantando algo novo dentro de você. Se você tem vivido processos, se você está em Deus, Ele está fazendo um jardim. Ele está fazendo um jardim, um lugar para frutificação. E esse ambiente de jardim, esse ambiente de processos, ele também
tem sementes, quer para flores e quer para frutos. Um jardim completo, um jardim de verdade, a gente sempre pensa num jardim só de flores. Mas, na verdade, um jardim, ele tem flores e frutos. Então, quando Deus nos chama de jardim, Ele está dizendo, eu não quero só que você embeleze, eu quero que você alimente. Quando Ele nos chama de jardim, Ele está dizendo, eu não quero que você atraia só pela aparência, mas eu quero que você frutifique, que você sustente pelos frutos e pela essência. Quando eu falo de aparência, logo eu me lembro do meu trabalho. Então, eu trabalho com posicionamento de imagem pessoal. Então, as pessoas acham que eu só ajusto a aparência, né? Na verdade, eu sempre digo para as minhas clientes e digo nas empresas, quando vou falar sobre o dress code corporativo, de que eu posso até ajustar e você parecer competente dos pés à cabeça. Eu posso vestir você de autoridade, posso vestir você de competência e talvez no primeiro momento você vai passar essa primeira impressão bacana. Mas o que eu preciso, na verdade, seria alinhar o seu conteúdo à sua imagem. Porque você causa uma boa aparência, mas está muito distante de quem você é, em 10 minutos você é descoberta. Em 10 minutos você vira uma fraude. Não adianta, eu posso vestir de ouro alguém, de autoridade da cabeça aos pés. Se não tiver conteúdo, não frutifica e o meu trabalho não gera frutos. Voltando para o jardim, a gente precisa entender que um jardim não nasce grande, mas ele nasce cuidado. E por ser um lugar de processos, ele precisa ser escondido. Ele precisa ser secreto, ele precisa ser preservado. Desenvolver flores, frutos, o crescimento acontece. E aquela terra, que ninguém dá nada por ela, que era só um pedaço de terra, agora alguém olha para ela e diz, aconteceu alguma coisa. Foi tomado para algo maior, foi separado para algo melhor, está acontecendo alguma coisa. Quem vê esse jardim florescendo agora, depois que ele foi só terra, só solo sendo tratado, agora ele está dando flores, agora ele está dando frutos, tem uma certeza, já não é como era antes. Já não é como era antes. E o que aconteceu? Respeitou os processos. Esperou as estações certas. Disse sim para os ajustes de Deus. Não correu dos ajustes de Deus, não corra, querida. A verdade é que nós temos que correr para Ele, não dele, nesse lugar de processos. Se Deus traz processo, é porque Ele quer trazer crescimento. E é nesse processar que Ele traz você para perto. É nesse processar que Ele te chama, porque Ele precisa que você entenda que nesse lugar de processos, a sua dependência tem que ser totalmente, exclusivamente dEle. Você precisa depender só dEle. Quando Deus ajusta, quando Ele quebra um galinho, quando Ele corta lá umas folhinhas, quando Ele dá aquela amassada na terra, sabe? Quando você vai plantar uma mudinha, a gente não dá uma amassadinha assim. Ele está ajustando o seu entendimento. Quando as pessoas olharam para você naquela situação de dificuldade, difícil, eles podem até ter pensado assim, vai sair nada daí não. Ou nunca vai sair disso. Na verdade, eles podem até estar chamando isso de enterro. Foi enterrado. E Deus está dizendo para você, não foi enterrado, foi plantado. Vão ter que ver você saindo dessa dificuldade e ver que foram tantas lições que tiveram frutos no meio da dificuldade. As pessoas vão ter que conhecer não só a nova você, mas elas terão interesse em conhecer o Deus que mudou você. Deus quer te amadurecer, querida.
no processo. Imagina um jardim só de folhas. Folhas em todas as estações, folhas em todas as estações da vida, folhas em todas as estações, primavera, verão, outono, inverno, folhas, folhas, folhas. Muito cuidado. Lembra da figueira que Jesus amaldiçoou? Então, um jardim que só tem aparência, um jardim que é cheio de religiosidade, um jardim cheio de mitos, um jardim cheio de métodos. Ele não tinha frutos. Não tinha frutos de arrependimento, não tinha frutos de obediência, não tinha frutos de caráter transformado, não tinha frutos de coração moldado, de coração maleável, de coração ensinável. Mas agora imagine um jardim que tem folhas, que tem flores, que tem frutos, que tem cheiro, que tem aroma, que tem entrega. Uau! Quando Deus te chama de jardim, Ele está dizendo: Priscila, Silvana, eu não quero apenas que você floresça, eu quero que você frutifique. Eu não quero apenas que você floresça, Amábile, Nilda, Dani, eu quero que você frutifique. João 15,16 diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que deis frutos e o vosso fruto permaneça. Salmo 52:8 diz assim: mas eu sou como a oliveira que cresce na casa de Deus. Então, nesse jardim que é incomum, nesse jardim que tem processos, seja esse jardim que viveu os processos de Deus e por isso ele floresce e frutifica, em nome de Jesus. Outra característica desse jardim é que ele é particular. Ele é cercado, vocês estão vendo a cerquinha maravilhosa aqui? Ele é cercado. O noivo diz assim: você é meu jardim fechado, é particular. Uma das marcas do Evangelho é reconhecer que nós não pertencemos a nós mesmos, mas nós precisamos ter a consciência de que agora nós temos um dono. Esse senso de pertencimento que as pessoas tanto buscam, porque é da nossa natureza pertencer, nos sentir pertencentes. Nós precisamos pertencer a um grupo, a uma comunidade, a uma família. Isso é latente dentro de nós. Inclusive os lugares que você permanece, as mesas que você senta, as pessoas que sentam à mesa com você, elas geram em você um senso de pertencimento. Eu vejo também isso traduzido em roupas. Quando eu abro um armário, não são só roupas. Quando a gente abre um armário, a gente vê sonhos, frustrações, desejo de ser. Mas você vê ali também, traduzido em roupas, a vontade de pertencer a um grupo. Não é assim? Os cowboys se vestem todos de um jeito. Os skatistas se vestem todos de outro. E tem gente comprando roupa para pertencer a um grupo. Esse desespero que só vai ter a plenitude de pertencimento quando você estiver nele. Tem gente desesperado para pertencer a grupos. Querida, você precisa pertencer a Ele, porque a plenitude desse pertencimento que Deus colocou dentro de você só vai suprir quando você estiver nele. Na Bíblia, Jesus usa muito esse permanecer. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Deus nos incomoda todos os dias. Todos os dias nós precisamos dele. Lembra lá no Éden? Na viração do dia, todos os dias ele vinha ter com o homem. Todos os dias ele nos chamava para a comunhão. Todos os dias, porque nós precisamos da presença dele todos os dias. No Éden havia tudo o que o homem precisava. Deus colocou lá alimento, Deus colocou água, Deus colocou beleza, árvores formosas à vista, o texto diz. Nossa alma não vive sem beleza. Deus colocou companhia, mas Deus colocou presença dele. Todos os dias. Um jardim fechado, ele só faz sentido se o dono estiver presente. O dono do jardim
presente todos os dias. É necessário, então, a gente entender que esse jardim que é fechado, não é qualquer um que vai pôr a mão, não. Não é qualquer um que vai plantar, não. Não é qualquer um que vai colher, não. Significa que tem acesso limitado. Que não é público, que é particular. Não vai ser qualquer um que vai frustrar as expectativas. Não é qualquer um que vai minar a sua mente. Não é qualquer um que vai sujar, jogar lixo, entulhar. Sabe um terreno aberto onde as pessoas encontram e ali elas acham o direito de jogar o seu lixo? Mas um jardim fechado não tem essa possibilidade. Ele é particular. Você não foi criada para ser um lugar público. Gente plantando ideias, arrancando o que quiser. Aliás, primeiro as pessoas começam admirando. Depois elas começam a sugar. Depois elas começam a maltratar e depois elas destroem, muitas vezes. Não, você nasceu para ser um jardim secreto e particular do Senhor. E Ele cuida da semente até o fruto. A Bíblia diz que é Ele quem dá o crescimento. Se Ele está acompanhando o crescimento, é porque Ele está. Lembra dos processos? Em todo o tempo do processo, Ele está. Jesus está dizendo, tem dono. E esse dono zela por esse jardim. E esse dono cuida. E esse dono tem ciúmes desse jardim. É por isso que todos os dias Ele nos atrai. Por isso que todos os dias Ele nos chama. Ele chama quando você pede, Ele chama quando você ganha. Ele te chama no vale, Ele te chama na montanha. Ele te chama na dificuldade, te chama na bonança. Você pertence a Ele. Inclusive, para te plantar, tem marcas de sangue nas mãos do jardineiro. Tem marcas de sangue por você. Você precisa se lembrar, eu não sou qualquer uma. Eu tenho alguém que zela por mim. Você pode dizer isso comigo? Eu não sou qualquer uma. Eu tenho um dono que zela por mim. Amém. Mas tem mais uma coisa que esse jardim também precisa. E o jardineiro, por nos amar tanto, por ser tão cuidadoso, dói, mas é a poda. Um jardim, ele precisa de poda. Cortar os galhinhos secos, tirar um pouquinho de folha, vai aparando o que cresce demais. Vai tirando os frutos podres, tira as pétalas estragadas. O texto de João 15 diz assim, João 15, 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. E a poda, ela é dura à primeira vista. Toda poda é dura à primeira vista. Cortar dói, cortar reduz. Cortar te tira da zona de conforto. Mas esse é o segredo para que esse jardim continue frutífero e saudável. A poda é necessária, querida. Se não há fruto, ele remove o que está roubando a vida. Mas se há fruto, ele ainda poda, porque ele sabe que vai frutificar ainda mais. Tem possibilidades. É você que não sabe ainda, querida. Sabe uma estrada? A gente só enxerga até a próxima curva. O Senhor está olhando de cima e fala, por aí não vai. Eu sei onde vai dar. A poda que ele faz não é para ferir, é para cuidar. Ele corta os excessos para revelar a beleza. Ele corta o que cresceu demais para que a verdadeira forma apareça. Ele corta o que está estragado para que tenha vida saudável. A poda é comum.
É você sendo preparado para muito mais, para algo maior. Porque a vontade do jardineiro sempre será boa, perfeita e agradável. Sempre será. A poda é o processo pelo qual diz Jesus para você: eu cuido de você. Eu quero que você floresça mais do que você imagina. Então, não reclame das podas, queridas. Não reclame do Deus que tem podado a sua vida. Tem oportunidade sendo tirada de você? Você tem o jardineiro? Você está em Deus? Confia. Confia. Quantas vezes nós somos podados e não entendemos? Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, o Senhor começou a dar algumas palavras para mim de que aquele meu trabalho no modo de Deus, viraria um livro. Falei, ok, Deus, que bênção. Isso foi reverberando em alguns lugares que eu fui, a confirmação, e eu fiquei com aquilo, guardei no meu coração. Aí, há 1 ano e meio atrás, eu recebi uma ligação do Rio Grande do Sul, uma mulher que eu a conheci muitos anos atrás, dona de uma grande empresa de uniformes, e ela passou por uma doença de câncer e foi curada. E ela falou, Priscila, posso te ligar lá no Instagram? Pode. E aí ela me ligou e falou assim, Pri, tudo bem? Você sabe que eu nunca tirei você da minha mente e agora eu vou escrever um livro. O que aconteceu no meu coração? Falei, agora. Eu vou escrever um livro. E eu quero mais 3 coautores. E você não sai da minha mente. Eu quero que você escreva um pedaço desse livro comigo. Ser coautora. E aí, gente, era uma oportunidade assim que ia mudar. O lançamento ia ser em Lisboa. A gráfica era uma excelente, a editora era excelente. Sabe aqueles projetos assim que você fala, uau! Deus ouviu, é agora. E a tola aqui disse sim, na hora. Aí, em 5 minutos eu já estava num grupo da editora, do pessoal que ia fazer a gramatura e correção, e no grupo dos coautores. Aí, quando eu olhei aquilo, sabe que o Espírito Santo já veio e falou assim, não vai orar não? Aí, eu falei, meu Deus, mas o Senhor prometeu um livro. Às vezes eu estava enganada, não era no modo de Deus, era esse. E aí, o Espírito Santo perguntou a segunda coisa assim, como é que vai falar para o Jairo? Só vai comunicar, porque você já decidiu. Aí, o Jairo chegou em casa. Eu falei, já estava tudo. A felicidade já tinha. E o Jairo chegou em casa e eu falei assim, eu tenho uma coisa para te contar. Ele falou, o quê? Ele falou, me convidaram para escrever um livro. Ele falou, sem empolgação nenhuma. Eu falei, Deus, tomara que ele seja tolo igual eu e se anime, pelo menos para não ficar sozinha, boba. Depois Deus corrige nós 2. Que nada. Ele falou para mim, quem? Eu falei, aquela, lembra? Ele falou, lembro. Eu falei, então, aí é isso. O livro ia falar assim, como você transforma a vida das pessoas através do seu trabalho. Era isso, o coração do livro era isso. E aí o Jairo me perguntou assim, que legal, e essa transformação vai glorificar quem? Aí eu fui olhar os outros autores. Tinha um que era mestre em reiki. Só esse eu vou contar. Sabe aquele povo que aplaude o sol? Se reúne para aplaudir o pôr do sol? Que equilibra as energias. Eu falei, misericórdia. E aí Deus falou, filha, vai ter que aprender no processo, né? Porque cadê a sabedoria, a maturidade para dizer, querida, primeiro eu vou orar, eu vou falar com o meu marido. Quantos dias eu posso dar essa resposta? Não, aí o caminho foi muito mais difícil. Vocês imaginam a vergonha me tirando do grupo? 2 grupos. Da mesma velocidade que eu entrei, eu saí. E tive que explicar, né? Eu não sei
no íntimo do coração dela, mas eu tive que explicar, querida, eu errei. Eu errei porque eu não deveria ter dito sim. No anseio do meu coração, eu errei. Eu devia ter dito para você, eu vou orar, eu vou falar com o meu marido, eu vou perguntar ao meu Deus e aí eu te dou uma resposta. E vou te contar nada, que há 6 meses atrás surgiu uma outra oportunidade de ser coautora de outro livro. Aí eu estava esperto. O que eu fiz? Peraí, não deu certo também. Mas, querido, se ele tira, é porque não é um lugar que tem vida. Aliás, pode ser um lugar que vai roubar a vida dele de você. Não importa o tamanho da oportunidade que Deus está dizendo não para você. O não dele é para não crescer demais no lugar errado. É para que a verdadeira forma apareça, que não é aquela que foi desenhada por Deus para você. Então, cuidado para não querer ser jardim cuidado, mas não querer ser jardim fechado. Bom, até aqui, esse jardim ele não é lugar comum. Ele é um lugar de processos. Ele tem um dono e ele precisa de poda. Mas aí você cresce. Aí você cresceu. Mas de repente, sofreu um golpe. Algo que não estava na programação, não tinha sido programado, fugiu do controle, não fazia parte do processo normal, mas aconteceu. Foi golpeada, foi cortada. Eu não estou falando de poda, eu estou falando de corte. Foi cortada. E agora? Não é que essa árvore ela nunca cresceu, ela cresceu. Não é que essa árvore nunca teve raiz, ela teve raiz, talvez ela até produziu. Mas a realidade dela agora é que ela está cortada. E agora? Jó 14, 7, 9 diz assim: porque há esperança. Há esperança para a árvore que mesmo cortada, ainda se renovará. Não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e se o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Já foi semente, já foi plantada, já se desenvolveu, quem sabe Deus deu até frutos, mas foi cortada. Acontece que esse ambiente de jardim, ele também é um lugar de esperança e de renovo. Porque mesmo quando envelhece, mesmo quando perde força, mesmo quando passa pelo desgaste natural, há esperança. Aliás, o segredo não é não se desgastar, é permanecer enraizado. E nesse permanecer, você vai conhecendo mais quem Deus é. Ele vai se revelando a você, você vai conhecendo o caráter dele. Ele é um Deus de amor, mas ele também é justo. Ele é um Deus de perdão, mas ele também é um pai que corrige. Ele é um Deus de justiça, mas ele também é fiel. Eu permaneço, ele se revela. Eu permaneço, ele se revela. Eu permaneço, ele se revela. Ele é paciência me esperando. Ele é fonte inesgotável. E aí ele se revela. Ele é a esperança. Jeremias 17, 7 e 8. A Sil leu aqui, sem combinar. Bendito o homem cuja esperança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que estende as suas raízes para o ribeiro. Preste atenção, estende as suas raízes para o ribeiro. Embaixo da terra, tá? Isso. Esse jardim também é um lugar de esperança. É o jardim da esperança. Você não foi plantada, querida, em qualquer lugar. Aliás, não é sobre um lugar, uma geografia. Você foi plantada em Cristo.
Ele é o lugar seguro. É Ele o lugar que você foi plantada. É como se Jesus estivesse dizendo para aquela mulher: se você soubesse com quem você está falando, eu te daria água e você nunca mais teria sede. É dele que existe água viva. Jó também diz: há esperança para essa árvore cortada. Mas quando Jeremias diz assim, essa árvore plantada que estende as suas raízes até o ribeiro, até o riacho, é a sua parte nesse processo. É romper resistência, é quando a gente se alonga, a gente rompe pedras. Eu não sei o que pode estar ali, se o calcário, eu sei que essa raiz ela vai buscando mais longe. É uma intimidade que vai se esticando rumo ao que está disponível. A fé que se estica rumo àquele que está disponível. E o mais lindo é que você pode ir se arrastando, vai cansada, vai cortada, vai dolorida, vai sangrando, mas não recua. Não é hora de recuar, é hora de avançar. Aliás, essa é uma mensagem para a igreja nos dias de hoje. Nós não podemos recuar, nós precisamos avançar e prosseguir para o alvo. Mas tem uma coisa maravilhosa neste texto, que eu achei a coisa mais linda. Deus tem uma reação diante dessa ação. Quando você está estendendo as suas raízes em direção ao riacho, em direção ao ribeiro, quando chega rente ao ribeiro, ele diz: ao cheiro das águas. Ela ainda não chegou, ela ainda não tocou. Mas ela está vindo, e aí, ao cheiro das águas. Respira mais um pouco. O riacho está aqui, ó. Sinta o frescor do Espírito na sua vida. É esse frescor que vai fazer nascer tudo novo. E aí, o direcionamento vem e você se conecta com o ribeiro. E o que diz o texto? Jeremias 7,8 diz: porque ele é como a árvore plantada junto a ribeiros, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. A sua folha fica verde, no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Agora, ela encontrou a fonte, ela não tem mais medo. Ela não tem mais medo do calor, ela não tem mais medo da sequidão, ela nem tem medo de estar cortada. Ela não se preocupa mais. Volta para Jó. Ele mesmo produzirá os renovos e se renovarão e não cessarão os seus frutos e brotará e dará ramos como planta nova. Esse jardim. Lugar de esperança e renovo. Permaneça, querida. Saiba onde você foi plantada. Permaneça onde você está. Você cresceu do jeito certo. Foi para baixo primeiro mesmo. É para baixo mesmo, primeiro. Parece um enterro. Mas você está sendo plantada. Custa. Demora. Precisa perseverar. Para permanecer nele. E entender que você está plantada nele. Mas agora, essa noiva tem uma voz. Agora, depois de tudo, dela ser chamada de jardim, a noiva ela está preparada para dizer, Cantares 4,16, levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, e sopra no meu jardim. Na minha mente, depois de tudo isso que ela passou, do contato aí com o ribeiro, conhecer o jardineiro, agora é outro nível. Agora ela não dá mais voz ao que a alma dela diz. Agora o crescimento é no Espírito.
Agora é um novo direcionamento. Ela já entendeu. Ela está dizendo, eu entendi depois de tudo isso que eu passei. Depois de mais profundidade, de firmeza, de permanência, de encontro com as águas, agora ela está dizendo, eu preciso de um movimento que me traz transformação dentro. E essa transformação é fruto direto do Espírito Santo. Nada do que esse jardim produziu até agora é comparado com o que esse mover do Espírito vai trazer sobre este lugar, sobre esse jardim, sobre a vida de quem clama por Ele. O vento do Espírito, então, ele guia, o vento do Espírito direciona, ele inspira. Ele mostra os novos caminhos, mas ele vai conduzindo para lugares onde a vida floresce, mas agora de forma sobrenatural. A produção e a frutificação agora é no Espírito. João 4:24 diz assim: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em outras palavras, ele está dizendo, Deus é Espírito. E convém que todo aquele que o adore, que todo aquele que o deseje, que todo aquele que quer ser íntimo dele, faça isso em espírito e em verdade. E adorar em verdade é adorar conforme Deus realmente é, de acordo com a fidelidade dele, de acordo com a palavra dele, de acordo com o que ele se revelou a você. Lembra ele se revelando lá no processo? Eu permaneço, ele se revela, eu permaneço, ele se revela. Quem viveu o processo sabe aqui. Isso é adorar em espírito e em verdade. Eu conheço. Naquele período do processo, ele se revelou a mim. Agora, querido, adorar em espírito. Agora é permitir que o Espírito Santo conduza. Que ele mova. E que ele corrija o nosso coração. Até enquanto nós estivermos adorando. Sabe por quê? Para você não se perder buscando. Porque o nosso coração é tão enganoso que é muito perigoso você se perder buscando. Você se envaidece com o conhecimento. Sozinho, sem a ação do Espírito Santo, você se perde buscando. A verdade, ela nos ensina quem Deus é. Mas em espírito você experimenta quem Ele é. Adorar em espírito só acontece quando nós nos rendemos ao vento dele. Levanta-te, vento norte. Vem, vento sul. Eu já entendi, diz ela. Vem e assopra no meu jardim. Querido, as coisas que Deus quer confiar em você, elas são no Espírito. Não é no ativismo. As coisas que Deus quer confiar em você, não é na visibilidade. Nós não estamos falando sobre vir à igreja, nós não estamos falando sobre cantar, levantar as suas mãos. Se não começar no Espírito, não se desenvolve, não produz, não permanece, não frutifica dentro. Você vai continuar tentando produzir fruto de si mesmo. E a Bíblia diz, não pode o ramo produzir fruto de si mesmo. João 15:5, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. O fruto não é obra da carne, ele é obra do Espírito. Quando você clama pelo sopro do Espírito, até o que estava morto dentro de você recebe vida. Aleluia. Eu vejo a visão voltando, o propósito vai se erguendo e o coração vai se realinhando com Ele. Porque não é sobre a força do ramo, mas é sobre o vento que vem da boca de Deus.
Lembra do vale de ossos secos? Assim como o vale de outros ossos secos, o que havia ali? Morte, silêncio, pó. Mas quando o Espírito soprou, a vida voltou, a esperança se levantou e um exército se formou nos olhos do profeta. Ezequiel 37 diz assim: Filho do homem, profetiza sobre esse vale. Vem dos 4 cantos, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Ossos secos, ouçam, eu porei o meu Espírito dentro de vocês e vivereis. Deus está te chamando hoje para sair do raso. Entrar nesse lugar de coração tratável, de rendição total. Porque os frutos do Espírito, eles só permanecem quando o vento sopra. Para terminar, o Ministério de Louvor quiser vir. Ezequiel 37, 14 diz assim: Porei em vós o meu Espírito e vivereis. E vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, fiz isso. Eu, o Senhor, fiz isso, diz o Senhor. Querida, você pode sair daqui hoje sabendo que você é um jardim, de que você não é um lugar comum, que você passa por processos que é particular, que tem um dono. Mas se você não ajustar a sua visão com a lente do Espírito Santo, você vai continuar olhando e admirando frutos externos, frutos que não permanecem. E aí é um looping sem fim. Nasce e é cortada, nasce e é cortada, nasce e é cortada. Não passa de fase nunca. Vira um crente velho e imaturo. Eu não estou falando de idade, estou falando de gente presa na mesma fase. Não passa nunca. Tem cegueira espiritual, dá problema, cai em qualquer conversa. Mas ele é um jardim da esperança. Glória a Deus porque ainda dá tempo. Glória a Deus porque ele está disponível. Glória a Deus porque a transformação que ele quer nos dar é de dentro para fora. O Espírito Santo está esperando o seu clamor. Está esperando você voltar ao cuidado dele. Quem sabe de você dizer: vem, levanta-te, vento norte. Vem, vento sul, e assopra no meu jardim. Muda o que tem que mudar. Transforma o que tem que transformar. Tira o que tem que tirar. Eu estou disponível. Eu não quero mais olhar para fora. Eu quero frutificar dentro. Eu quero que esse fruto permaneça. Não por mim, mas que as pessoas vejam e falam: foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que fez. Liberta-nos, Jesus, de nós mesmos.